Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar a língua portuguesa na apostila com encontros vocálicos. E aí nós temos aqui alguns lembretes. Acompanhe aí com a professora. Em algumas palavras, as vogais podem aparecer juntas ou ao encontro de vogais. Exemplo, o leite. Dá uma olhadinha aí que o E e o I, eles estão em negrito. Eles estão aparecendo um pouco mais que as outras letras. Leite, são duas vogais. Então, nós temos aí um encontro vocálico. Mão, o A e o O estão juntas, então é um encontro vocálico. Cacau, o A e o U. A esse encontro de vogais damos o nome de encontro vocálico. Os encontros vocálicos são três: o ditongo, o tritongo e o hiato. E aí nós vamos saber agora o que é um ditongo, o encontro de vogais que eu posso classificar de ditongo. Então são as duas vogais na mesma sílaba, tem que ter duas vogais. Aqui eu tenho o exemplo do peixe, peixe, peixe. O E e o I ficam juntos, né? E o hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Então, quando a gente separar, isso significa que são duas vogais fortes. E aí, nós damos o nome, classificamos ela de hiato. Tritongo é o encontro de três vogais numa mesma sílaba. E aí, nós temos um exemplo. Uruguai. Aí nós temos o U, o A e o I. Guai. Eu tô falando o ó. Guai. Uruguai. Uruguai. Então eu tenho três vogais e aí eu classifico como tritongo, tá bom? E aí nós temos algumas atividades. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tiverem dúvida de alguma palavra, vocês podem pesquisar elas, porque é assim. A que mais vai mostrar para vocês alguma dificuldade será o hiato, né? Porque as crianças vão ter dificuldade na hora de separá-la, se separa as vogais ou se não separa. E aí você pode dar uma pesquisadinha. Ela separada é hiato, significa que são duas vogais fortes. O ditongo é a vogal que vem, são duas vogais. Uma vem mais forte, uma vem mais fraca, e aí as duas se fundem, por isso elas não se separam, né? E o tritongo fica mais fácil, porque são três vogais juntas, né? Não tem como errar. Sempre vem assim, guai, né? Sempre vem assim, uai. Tá. Questão 1. Pinte somente as palavras como encontro vocálico. Aí você tem as palavras aí. E você vai olhar um encontro das vogais e vai pintar. Aqui na 12 você vai escrever o nome dos desenhos. E depois você vai classificar. Chapéu, tem duas vogais, tem três vogais, tem vogais que se separam, entendeu? Se você quiser separar, você separa. Se não, se separa no papel à parte, e aí, ou então você pesquisa e aí você classifica, tá bom? Aqui não está dando bem para enxergar, porque eu tirei foto de uma apostila. Eu procurei o link, não encontrei no meu celular. Talvez eu tenha apagado. Depois, na próxima aula, eu já faço em uma foto melhor, tá bom? E aqui na questão 3, acompanhe aí na sua apostila. Está assim: separe as sílabas das palavras abaixo. E aí você tem poema, saguão, queijo, aula, vassoura, enxágue e rua. Só é para separar as sílabas. 4. Complete as palavras com os encontros vocálicos. Então, você vai ter vários encontros vocálicos que você vai completar aí. Aí, aqui tem avi. Aí, você vai supor aí, né? Avisa, avisei. Tem que ter duas vogais. Avisei. Então, aqui com M, tem um M aí. Mal. Né, você vai completar com os encontros vocálicos e assim as outras, tá bom? 5. Circule somente as palavras com encontro vocálico. Aí você vai procurar e vai circular apenas as palavras que têm um encontro vocálico. Ou seja, duas vogais, três vogais. 6.
Circule as palavras abaixo com encontros vocálicos. Novamente. 7. Circule as palavras que há tritongo. Então, você vai procurar o quê? Palavras que tem 3 vogais. E aí, você vai circular. 8. Leia as palavras e escreva D para ditongo, T para tritongo e H para hiato. Aí, nós temos aqui baú, loiro, flauta. Você pode fazer os ditongos e os tritongos. E o hiato, as palavras que você perceber que ela é hiato, você vai dar uma pesquisadinha, porque as vogais elas se separam, lembra? Elas são vogais fortes, por isso elas se separam. E aqui nós temos o encontro consonantal. Existe coisa mais fácil do mundo, e inclusive vocês já conhecem. O que é o encontro consonantal? Ele é o encontro de 2 ou mais consoantes. Quais são as consoantes? Todas as outras letras que não sejam vogais do nosso alfabeto, né? Então pode ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Aí nós temos aqui alguns encontros consonantais, que é o BJ, BL, BR, CL, CR, DJ, DV, FL, FR, GL, GN, GR, PT, PL, várias, né? Inclusive são algumas sílabas complexas que nós trabalhamos. Aí nós temos aqui para vocês fazerem. 9. Sublinhe os encontros consonantais. Aí você vai sublinhar só as palavras, os encontros na realidade, os encontros que você tem 2 consoantes da mesma sílaba. 10. Ordene as sílabas formando palavras, depois circule os encontros consonantais. Então aqui está tudo bagunçado, você vai ter que descobrir qual é a palavra para você escrever ao lado. Depois você vai fazer o quê? Vai circular os encontros consonantais. Na 11, tá? Separe as sílabas das palavras e separe a seguir. Não. Separe as sílabas das palavras a seguir. Aí nós temos aqui maligno, digno. Lembrando para vocês que algumas palavras mudas, algumas letras mudas, elas não vão para a segunda sílaba, elas sempre ficam com a primeira, porque elas têm medo de ficar sozinhas, tá bom? Elas nunca se separam. Sempre ficam com a primeira sílaba. Ou onde ela se encontra, né? Às vezes ela pode se encontrar na segunda sílaba. Então, por favor, tenham esse cuidado de não deixá-las sozinhas. 12. Responda as questões usando palavras com encontros consonantais. Aí nós temos aqui, ele não é gordo, ele é o quê? Então você vai responder aí, ele é magro. E aí você vai responder as outras questões. Qualquer dúvida eu estou por aqui. 13. Escreva as palavras abaixo em ordem alfabética. Aí você já sabe, inclusive, a ordem alfabética, né? Começa com A, depois vem o B, C, D, E, F, G, H, e assim você vai organizar as palavras. 14. Crie novas palavras conforme o modelo. Aqui nós temos o modelo pego. E aí depois a gente colocou o que? O R ficou prego. E aí você vai escrever bola. E como é que vai ficar? Brota. Então assim você vai fazer com as demais. Pato, cento, faca, sobe, dama. 15. Forme as frases empregando as palavras. Aí formar a frase fica muito simples, né? Aí eu vou formar, por exemplo, o pato quebrou o prato. Então você vai formar a frase que você quiser. Inventa aí, gente. Inventa aí. Tem dama e drama. E na questão 16 está assim. Complete a cruzadinha com as palavras abaixo. Aí você tem assim, 5 letras. Treco, clima, atlas, opção. 6 letras. Patroa, flauta. E aí você vai olhar a cruzadinha aí, vai contar e vai ver onde elas se encaixam. Algumas podem entrar e outras não, tá bom?
E aí vocês vão completar aí. Gente, eu coloquei os dois conteúdos porque encontro com o sonotel é uma coisa que eles já trabalham, né? Desde muito tempo. Então fica muito fácil para eles realizar essa atividade. E na próxima aula será dígrafos. Então entra um pouquinho mais de dificuldade. Então, beijos, bom dia, boa aula. Qualquer coisa eu estou por aqui.